Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E continuando aqui o pedido da Ana Maria Teixeira. O vídeo de hoje é sobre as suculentas que vão entrar em dormência agora no outono e inverno. No vídeo passado eu fiz as suculentas que estavam saindo da dormência, que é uma felicidade, né? Agora são as suculentas que vão entrar em dormência. É claro que depende muito de cada local, né, gente? Às vezes a gente nem percebe. Aqui eu tô com essa Echeveria Miss Sophie, mostrando aqui pra você o que que acontece com ela quando entra em dormência. Ela apenas faz ela fica mais bonita. Ela faz uns babados nas folhas, as folhas de cima ficam menores e ela cresce menos, cresce mais devagar e potencializa a cor. Ela fica mais colorida. Essa minha aqui não tá bonita porque ela sofreu uma queimadura, então por isso que vocês estão vendo essas manchas. Mas é uma planta muito bonita e na época de outono e inverno ela fica muito mais bonita ainda, porque ela dá bastante babadinho. Ela fica aquela suculenta, né, que a gente fala estressada, compacta. Então, as gibifloras, quando estão compactas, elas ficam muito mais lindas. E outono e inverno, que elas estão em dormência, é a época delas ficarem mais compactas. Mas a gente continua para quem mora num local que não faz tanto frio, que não tem geada, continua a vida normal da suculenta da mesma forma. Então, o fato do gênero estar em dormência não faz muito sentido em algumas regiões, né? Então, o gênero Echeveria, teoricamente, é um gênero que entraria em dormência no outono e inverno. Mas isso não quer dizer que todas vão entrarem e também nem todas as espécies, né? Eu só tenho uma que entra, depois eu vou falar sobre ela, mas o resto só fica mais linda nesse período. Olha como que tá ficando mais bonita ainda essa Mona Lisa. Ó, ela já tá começando a dar uns babados. Ela foi bonita o ano inteiro, mas agora ela já tá começando a ficar com mais babados. E eu gosto muito quando as gibifloras estão com as folhas menores. O outro detalhe que acontece, as que têm verruga, elas ficam com as verrugas mais acentuadas. Olha esse aqui é um Atanos, que veio lá da Jana. Olha que linda que tá. Já tá ficando com as verrugas bem acentuadas. E na época de chuva, gente, geralmente, né, aqui, tô falando aqui a nível de Brasil, em alguns lugares, né, principalmente aqui em Minas, eu não sei os outros lugares, mas geralmente primavera, verão é a época mais chuvosa. Então as gibifloras elas crescem muito e depois elas fungam muito, então perde muitas folhas, aí elas ficam caneludas e aí a gente precisa fazer aí o corte para poder elas começarem novamente. Então, eu gosto de fazer esse corte antes um pouquinho da entrada do outono, porque ela ainda vai enraizar rápido, apesar que algumas não têm esse problema. Mas uma coisa que pode acontecer também é você fazer o corte aí no outono ou no inverno e demorar bastante para enraizar. Tem umas que quando estão em dormência, ela demora muito para enraizar. Então, se não tiver necessidade de cortar, né, deixa quietinha. Mas se tiver, também não tem problema, não precisa parar de fazer as coisas porque as suculentas estão em dormência, gente. Ela não sofre tanto assim, não. Muita gente fala assim, corre risco de perder a planta. Eu nunca tive problema aqui. Eu moro na região, eu moro no sudeste do Brasil, né? Eu moro em Minas Gerais, Belo Horizonte. E aqui o inverno não é rigoroso, raramente, né, de ter um inverno frio, e o que faria com que as suculentas ficassem mais inerte é o frio. Então a gente não tem tanto frio assim, por isso talvez não temos tantos problemas com as suculentas no inverno. Mas, como eu falei, é só uma que eu tenho problema. Aqui eu tenho o que com a melaca, olha como que ela já vai ficando mais brilhante, a cor vai intensificando. Também tá com essas manchinhas porque foram queimadas, mas no período que ela está em desenvolvimento, né, que seria o caso de primavera-verão, ela cresce as folhas, mas não fica assim, não fica tão bonita como fica com essa coloração. Agora aqui, gente, eu vou falar dessa Gisele. Essa Gisele, como nós falamos aqui em Minas, essa me deixa encafifada. Por quê? Porque falam que ela é uma equevéria. Teoricamente, as equevérias estarão em dormência no período de outono e inverno. Mas essa suculenta aqui no meu quintal,
período de melhor desenvolvimento dela é outono e inverno, é o período que ela fica mais bonita. A gente quase que vê ela crescer, gente. Então, não é só essa coloração, ela fica colorida, mas não é isso que eu tô falando. Eu estou falando de desenvolvimento. No período de primavera-verão, ela sofre muito, ela funga muito, ela perde muitas folhas, ela não dá sinal de vida. E aí começa, antes do outono, ela já começa a dar sinal de vida. Então, assim, eu não concordo que essa planta seja uma echeveria. Aqui temos a echeveria Calha argentea. O que que acontece com essa suculenta no período de dormência? A única coisa que acontece mesmo é algumas folhas secarem embaixo, ela ficar com mais pruína, porque quem cultiva ao tempo não vai ter os problemas tanto aí, né? De chuva, tempestade, tirando a pruína dela, então ela fica mais branquinha, mais bonita. Reduz sim um pouquinho o crescimento, mas ela fica bem mais bonita, ela fica fechadinha, ela fica mais gordinha, ela fica até parecendo com a Laurel, gente, tão compacta que fica. Então, só tem a embelezar essa suculenta na época de dormência. Não é uma suculenta que dá muito fungo, né? Nem... Esta é a Echeveria elegans. Essa aqui também, gente, olha como que ela tá cheia de mudinha. Na dormência, ela não fica com essa brotação. Ela já é lenta, né? Então, na dormência, ela fica mais lenta ainda. Mas ela não tem o problema de ficar melando as folhas, como vocês estão vendo, essas folhas amarelas. Então, acaba que não faz tanta diferença, porque nessa época ela cresce mais, mas ela perde mais folhas. E na época de dormência, ela cresce menos, mas ela também não perde folhas. Então, acaba que fica da mesma forma. A gente não percebe muita diferença. E ela dá uma fechadinha também, mas fica mais bonita ainda. A Echeveria Peach Pride, ela cresce bastante nessa época agora, né? De verão, mas na época de dormência ela fica com as folhas bem mais bonitas. Ela dá uma fechadinha, ela fica com as folhas mais curtas, assim, fica até confundindo com a momoca. E eu acho que ela fica bem mais bonita, ela fica bem mais colorida. Esta é a prolífica. O que que acontece com o prolífico na dormência? Ela diminui as rosetas, ela dá muitas folhas secas, fica aquelas palhas e ela fica mais colorida. Então, assim, não é nada que precisa se preocupar com na casa das palhas, nas folhas secas, né? Se quiser fazer o replantio, tirar as folhas, ok, mas não tem problema deixar. O único problema são as cochonilhas. Esta é uma Runione San Carlos. O que acontece com ela é que ela fica bem fechada mesmo, gente. Ela fecha como se fosse um botão de rosa. Às vezes seca bastante folha, mas se a gente regar, fazer rega com frequência, isso também não acontece. E eu acho até que ela fica até mais bonita quando está em dormência, né? Porque ela fica parecendo uma flor branca bem fechada. Então, gente, nas echeverias, a questão da dormência, né? Não prejudica tanto. Não são todos os gêneros que a dormência prejudica, né? Como eu falei antes, às vezes a gente nem percebe. Mas é bom a gente saber qual gênero entra em dormência, porque caso algo aconteça, a gente fica sabendo, né, o porquê. Mostrando as roseiras aqui, gente, porque eu tenho seguidores aqui que gostam de ver. E agora eu vou para Echeveria, que realmente entra em dormência aqui e que fica muito feia, que é a querência, gente. A querência, ela na época de inverno, que ela entra em dormência, ela cai muita folha, chega a cair até tudo. Pode resolver fazendo replantio, podando e fazendo um novo replantio no novo substrato, regando mais. Mas se você também não quiser mexer, ela não é do tipo que se você não fizer nada, ela some, ela acaba. Não, ela volta depois. Na primavera ela rebrota e ela se enche de novo e fica bonita. Essa aqui desta concha, olha, eu deixei, né? Ela já começou bem cedo, eu nem sonhava com, tava nem próximo ao outono, ela já começou a cair as folhas, não era doença. E eu deixei, eu não vou mexer, eu vou deixar ver o que que vai acontecer.
Até porque já aconteceu aqui de eu não fazer nada e ela ficar bonito novamente, como vocês podem ver nessa garrafa PET, que tinha ficado só os gravetos, gente. Mas eu não joguei fora, eu continuei regando e na primavera ela começou a brotar e hoje ela se encontra assim. Mas logo ela vai começar a cair folha de novo e vai ficar só os gravetos. Mas pode resolver isso com um replantio, né? Quando a gente tem tempo, a gente faz essas coisas de, né, ficar acordando a suculenta. Mas a partir do momento que a gente não tem tempo, a gente deixa pra lá e elas se resolvem, brotam sozinhas. Só precisa ficar atento, porque às vezes a suculenta tá caindo folha, mas é porque tem cochonilha, às vezes é porque tem fungo, principalmente o fungoídeo que ataca na época do inverno. E aí, descartando a possibilidade de doença, né? Aí pode ficar tranquilo que é só questão de dormência mesmo. O outro gênero são as rosas do deserto, né? Eu não sei qual que é o gênero dela, mas as rosas do deserto entram em dormência nessa época de outono e inverno, né? A época que vai chegar. Elas caem todas as folhas e, e aí fica assim, ó. Então eu não me preocupei. Essa é uma rosa do deserto, é a última, né? Foi um presente que eu ganhei da minha amiga Pri. Obrigada, Pri. E ela já começou a cair as folhas. Então, no início eu preocupei, mas depois eu lembrei que as rosas do deserto ficam em dormência. Mudou de lugar, né? Então, ela já entrou em dormência mais cedo. Então, não preocupei porque não tem nada, não tem problema. O grupo Asclepias também entra em dormência. Quem são as Asclepias? São as que a gente chama de fedorentinha, estapélia, nesse caso aqui, as uérneas, as orbes, nesse caso aqui, o tapete persa. O tapete persa tá bem florido. A única coisa que acontece é que na época de dormência ele tem mais dificuldade para nascer raiz, caso alguém faça poda, e ele também fica menos brilhante, né? A gente percebe que ele não fica em desenvolvimento, não sai tanta brotação, pode sair flores sim. Quando as suculentas estão em dormência, elas florescem, isso não é nenhum problema para elas, mas o que a gente percebe mesmo é o desenvolvimento que não há. E o tapete persa, o único problema que eu tive aqui mesmo com ele é de fazer muda e não enraizar, e também de ficar, né, com a coloração mais opaca e tal. E as pessoas me perguntam, aproveitar que eu estou falando dele, né, como que eu cultivo o tapete persa para ficar bonito. Eu protejo o meu dessa chuva do verão, cultivo ele numa varandinha aqui da casinha de brinquedo. Eu adubo uma vez por ano com o Basacote Plus e uma vez no ano também, gente, deveria ser de todo mês, mas uma vez por ano eu uso o NPK 4148. Essa é a varandinha, ó, onde que eles ficam. Só pega chuva se for chuva de vento, mas aquela chuva que fica o dia inteirinho não pega nele. Então ele tá bem florido e ele tá bem cheio de galho, ele tá bem bonito porque eu protejo ele da chuva. Aqui eu tenho a Orbeia variegata. Essa aqui, o que a gente percebe, eu percebo, né, gente, tudo que eu tô falando aqui de acordo com o meu cultivo, o que acontece? Essa órbea aqui, o que acontece com ela na dormência é que ela fica mais murchinha, mesmo regando, ela não hidrata muito bem, ela fica com como se estivesse com ácaro, sempre há algum alguma doença, né? Quando ela está em dormência, umas coisas como se fosse uma ferrugem, isso dá nela nessa época, mas depois ela volta a brotar brotos novos e aí ela fica bonita novamente. Ela aqui vocês podem perceber, já começou a ficar com os galhos assim meio molenga e ela está regada, gente, a raiz não está podre. E isso é uma característica, né? Eu já tenho essa planta aqui há muito tempo, então essa é a observação que eu tenho com ela nessa época de dormência, mas não é nada que vai perder a planta. Aqui eu tenho a Stapelia gigantea. Essa aqui já não sofre nada, pelo menos aqui comigo, o tempo que eu tenho ela. Ela não mudou nada. Olha, parece um túnel, gente, a flor dela. Ela não mudou nada e ela continuou com aparência saudável. Então, assim, mesmo sendo da mesma espécie, essa aqui e um avinho que eu tenho, não sei o que acontece, que esta aqui, ela não deu problema. E as outras dá o problema, como eu disse, como se fosse um ácaro.
é uma ferrugem, mas essa aqui não deu problema nenhum. Mas eu percebi que quanto mais sol ela toma no período de dormência, pior ela vai ficando. É ao contrário das suculentas, que das equivérias, né, das outras suculentas normais, que quanto mais sol, melhor fica. Essa, pelo menos aqui, elas não gostaram tanto do sol. Olha que linda, a gente acabou de abrir essa aqui. E quando ela acaba de abrir, ela fica muito linda. Olha isso aqui, olha esse túnel, esse labirinto. Ela é amarela, amarelo creme, com os risquinhos vinho. Então ela fica bem bonita, ó. Essa aqui ela tá só virada para trás, não tá murcha. E essa que eu tô pegando aqui, ela está murcha, que foi aquela primeira que eu mostrei. Então ela deu 3 flores, dessa vez só em um galho. Essa aqui é a vinho, olha, pode perceber que ela já tá começando, tá umas manchas brancas, como se fosse um ácaro mesmo. Mas isso só acontece nela quando ela começa a entrar em dormência. E na primavera, verão, ela apodrece. Gente, olha que fofo, tem que parar para mostrar isso aqui para vocês. Olha só, o pessoal fala que rosa não dá flor na sombra, olha isso aqui. Deu uma rosa aqui, ó, dentro da moita aqui de senécio. Nem tinha visto, agora que eu tô gravando aqui. E vi essa rosa linda aqui, olha, tá cheia de botões. E uma rosa maravilhosa aberta aqui, bem no meio do senécio. O senécio cresceu muito, eu achei até que ia matar a roseira, mas olha, ela deu um jeitinho de aparecer. Agora eu vou falar de um gênero, gente, que de fato a dormência afeta, que é o gênero das Orostax. Essa aqui é uma Orostax furusei. E essa aqui, gente, se não replantar, ela acaba... Algumas somem, né? E não volta mais. Porque ela vai secando e vai diminuindo, ela vai se juntando e vai secando as folhas de baixo. Chega um momento que ela seca tudo. E aí eu vejo as pessoas falar, ah, mas depois ela volta, renasce. Não são todas, não. Eu já deixei uma floreira aqui para fazer experiência. E aí tinha muitas dessas. Ela foi morre. Primeiro que morre são esses bracinhos, né? Que são pendurados assim, são os primeiros que secam. Aí fica essas rosetas que ficam com mais raízes, né? Que essas maiores. Depois, algumas delas rebrotam novamente e se enchem novamente. Essa aqui é uma Orostax malacophylla. Olha que triste, gente. Só tá ficando miolinho. Ela tava uma roseta tão linda. E até os brotinhos que estavam saindo dos bracinhos resolveram dar uma freada aqui. E, gente, elas não ficam mais bonitas, ela fica muito, sei lá, desproporcional, né? Que fica aquelas folhas, as folhas que já estavam embaixo, continua grande e o miolinho, ele se fecha, aí fica essa bolinha. E aí, olha só, a lesma até comeu a cabeça de uma aqui, ó. Tava o miolinho, ela comeu. E aí, gente, se quiser se replantar, costuma voltar. Esta é a Orostax japônica. Também a gente fica muito feia quando tá na dormência e pode perder alguma. Aproveitando aqui, que eu estou mostrando essa Orostax, já vou aproveitar e mostrar aqui o que acontece. Nesse caso aqui é o Sedum da Zifir luminó. Tá vendo que tem essas palhas no vaso? É onde tinha e não voltou. Então aqui voltou uma tocha aqui, ó, que eles rebrotaram, mas o vaso inteiro não voltou. Então é o que acontece com a Orostax furusei. Tá vendo aqui, ó, a quantidade que morreu? Não voltou, não brotou novamente. Então, alguns brotam, outros não. E aí, se você tem pouco e não quer correr o risco, o melhor é na hora que começar a entrar em dormência, já faz um replante dela, rega, ao contrário que o pessoal fala que não deve regar a planta em dormência, comigo aqui funciona acordar quando eu rego mais. Aqui mais uma bacia de Orostax japônica, olha para vocês verem, ó. O miolo dela some, fica muito feio, né? Porque no caso aqui o miolo some mesmo, ele nem sai, ó, fica aquele buraco. Isso, nossa, fica muito estranho mesmo. E é uma planta tão bonita, né? Só que a gente sabe que é o que isso acontece com ela, então a gente não se preocupa, deixa quietinho, depois ela vai rebrotar e vai ficar linda novamente. O outro gênero são dos cactos. Os cactos, eles entram em dormência. Esse aqui, olha que lindo, é um rabo de rato. Esse aqui também, esse rabo de macaco veio lá da Jana. Foi o primeiro rabo de macaco de gato que ela me deu, olha. Já tá bem grandinho. Cacto amendoim. Então, todos os cactos, eles entram em dormência, mas o que acontece na questão de replante, fazer muda, ele demora mais de enraizar.
demora mais sair brotações. Olha, gente, esse aqui é velha da Jana também. É o cacto rabo de rato pelado. Olha que lindo, ele tá com muita brotação. E agora, a partir de agora, ele vai dar uma freada, né? Mas tá muito lindo. O desenvolvimento desse cacto é muito rápido. Fiquei impressionada. Esse é novato, né? Os rabos de rato eu não conheço, mas o rabo de macaco eu conheço bem. O que acontece com ele em dormência, né? Que ele fica parecendo um cachorro, um cachorro sem dono, com essa pelagem estranha, como se estivesse suja. E ele não fica, o mesmo os que estão branquinho, ele costuma ficar com coloração mais escura. As pontas, que geralmente é pelas pontas que a gente percebe o crescimento, quando as pontas estão branquinhas é porque está em desenvolvimento. Quando as pontas dele ficam uniforme, é porque ele já não está mais desenvolvendo. Então a gente percebe isso nele também. Mas fora isso, não acontece mais nada. É uma planta super fácil de cultivar. Não precisa mexer, pode deixar quieto, pode regar normalmente, que não acontece nada. Gente, embora as pessoas falam que não deve regar a planta em dormência, né? Então eu estou falando no meu cultivo. No meu cultivo não tem nada disso. Continuo regando as plantas da mesma forma, se necessário. Eu olho, a única coisa que eu olho, gente, é se tá seco. Se tiver seco, eu rego. O outro gênero são os das agaves. Eu só tenho 3 tipos de agave aqui. Eu tenho essa aqui, a mini agave azul. E o que acontece com ela também é que ela perde esse azulado, assim, quando ela está em desenvolvimento, as folhas ficam mais azuladas, fica mais linda. E quando ela tá parada, ela fica com as folhas um verde mais, um verde velho, né? Ela fica com folha velha, né? Vamos dizer assim. Mas não acontece nada também, não morre, não some. Aqui eu tenho uma agave atenuada, eu gosto muito dessa agave porque ela não tem espinho. Essa época agora é a época que ela vai, geralmente costuma florescer, né? Ela floresce no meio e quando floresce morre também. Mas a minha eu acho que não vai florescer tão cedo porque ela é nova, né? Tem que estar bem adulta para poder florescer. E a minha outra agave é essa aqui, variegata, que agora ela estava desenvolvendo e agora vai parar novamente. Outro gênero, gente, são as eufórbias. As eufórbias, elas entram em dormência também no outono e inverno. Aqui eu tenho uma cabeça de medusa, que também é uma eufórbia, né? A cabeça de medusa eu não sei dizer sobre ela, né? Porque agora que eu estou com essa planta, não sei o que acontece com ela quando ela entra em dormência. Mas se você tem essa planta e notar que está acontecendo alguma coisa diferente nela na época de outono e inverno, é porque ela está em dormência. Aqui eu tenho esta eufórbia cristata e ela demora muito a crescer. E essa aqui, gente, o que acontece com essa eufórbia? Ela cai todas essas folhinhas e fica só o bastão como cacto normal, como um cacto, né? Mas na época que ela está em desenvolvimento, aí ela dá essas folhinhas. Tem época que tem momento, região, quer dizer, que ela costuma até ficar com essas folhinhas bastante tempo e colorir na época do inverno. Mas aqui comigo ela cai, gente. Entrou o outono e ela começa a perder essas folhinhas. O coração emaranhado também entra em dormência, ele para de desenvolver, para de sair brotações. Às vezes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o período que essa planta está em dormência. Outono e inverno é o período dela em dormência. Então, se acontecer, se você tem e ver que ela começou a ficar feia, é por causa disso, gente. É por causa que ela está em dormência. Então, nesse caso, às vezes, se não quiser fazer replante, não quiser, quiser deixar ela do jeito que tá, pode deixar, tem que continuar cuidando, regando, mas não precisa se preocupar, porque na primavera ela rebrota novamente, até porque ela tem batatinhas, né? Ela tem uns bulbos. Olha essa aqui, que nasceu por semente. Eu vou deixar tudo anotadinho na descrição desse vídeo, todos os gêneros que eu falei aqui que entram em dormência. E agora, momento agradecimento, dessa vez é a Kátia Santos. Obrigada, Kátia. A Kátia mandou para mim um valeu demais no último vídeo, o vídeo das suculentas que estavam saindo da dormência. Além da gentileza de fazer um comentário, ela ainda deixou um valeu demais. Muito obrigada mesmo, Kátia. Beijos para você e que Deus te retribua em dobro todo esse carinho. Muito obrigada mesmo.
Um grande abraço para você e para todas as pessoas que ficaram comigo até aqui. E você que não assistiu o vídeo, o último vídeo aí das suculentas que estão saindo da dormência, é só você clicar nessa fotinha que está aparecendo aí, que lá também você vai ver, vai ter lá a lista de suculentas que estão saindo da dormência na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau e até o próximo.